senhora falou um momento ali sobre o transporte público, a questão ali que eram empresas boas, Glória, Rodovel, Verde Vale e tal. Mas ao mesmo tempo, os últimos, antes da ruptura ali do consórcio Siga, né? Ela vinha com muita dificuldade ali no pagamento, inclusive os colaboradores, né, faziam muitas greves, inclusive o trabalhador, que é um ponto aí especial no governo do Partido dos Trabalhadores, né? Nessa pauta, eles são sempre colocados muito em evidência, né? Você falou aqui várias vezes já dos trabalhadores. Os trabalhadores às vezes iam para os pontos e eram surpreendidos com paralisações, né? Qual que foi? Assim, parece que, né, a senhora elogiou ali as empresas, mas elas tiveram essa dificuldade do pagamento e aí os trabalhadores paravam e a cidade toda paralisava, né? O que aconteceu ali na tua visão? O prefeito é o gestor da cidade. O transporte coletivo é de responsabilidade do município. É o município que dá a concessão para as empresas. Acredito que faltou um pouco de negociação, inclusive com as empresas que prestavam esse serviço, que eram empresas de anos na cidade. O que eu acho? Que faltou garantir, pelo menos para essas empresas, se reestruturarem para darem a garantia de pagamento, inclusive, para os trabalhadores. A greve não aconteceu somente naquela época. Agora também está acontecendo. Então, a prefeitura ela não pode ficar fora desse processo de negociação, porque quem perde é o usuário do transporte coletivo. Eu digo isso porque eram empresas importantes na nossa cidade. Nós não queremos que empresa na nossa cidade quebre. Né? A Rodovel, a Glória ou a Verde Vale também. E que faziam um bom serviço. Eram ônibus melhores. Na época da transformação do transporte coletivo aqui em Blumenau, no governo do Décio, chamou as empresas, arrumou recursos para financiar os ônibus, colocamos ônibus novos, ônibus alpino, o ônibus executivo, o ônibus de madrugada, e todo mundo ganhava. Então, o que aconteceu? Os usuários do transporte coletivo, na época, eram 113 mil dia que usavam o transporte coletivo. Hoje é 75. Hoje é 75. Então, por que deixaram de usar o transporte coletivo? Pela precarização do transporte coletivo. Tiraram linhas, tiraram ônibus, tiraram 45 ônibus na pandemia e não colocaram novamente. Mudaram o roteiro, redesenharam a cidade. Então, tem locais que o ônibus não passa constantemente. Eu fui num local na Velha que tiraram, inclusive, a van que levava as crianças para a escola. As crianças estão andando 1,5 km para ir para a escola. Então, tiraram o ônibus alpino. Quem trabalha à noite não tem ônibus para voltar para casa. Eu lembro que eram uns ônibus menorzinhos, micro-ônibus, assim, branquinho, né? Isso. Eu lembro desse aí. E lembro também que foi mais ou menos nessa época ali que houve vários testes. Por exemplo, aquele ônibus de piso baixo. Que era nivelado com a rua ali, né? Para acessibilidade. Isso, eu lembro muito bem, assim, tem muitos busólogos aqui da cidade, assim, que lembram com carinho dessa época desses tipos, o próprio, né, o Troncal 10, né, os minhocões, os articulados, então, realmente, assim, ficou na memória, né, esse tipo de ônibus do transporte, assim, porque de vez em quando vinha uma novidade, né? Sim, e por que na época dava? As empresas colocavam os ônibus novos, né? Porque assaltamos a cidade inteira, que também para quem utiliza, né, o motorista, e mesmo a empresa de ônibus quer uma cidade bem asfaltada, bem cuidada. Sim, porque isso vai ajudar na manutenção dos ônibus, né? Dos ônibus. E também na durabilidade daquele veículo para atender a população. Da frota, né? Da frota. Então, assim, naquela época nós conseguimos fazer isso tudo. E garantindo ônibus, vários horários, várias linhas. Domingo livre. Domingo livre, que era tarifa zero. E de madrugada. E o ônibus, André, me lembro que tinha uma moça que trabalhava com a gente, que morava lá na rua Oscar Birger, lá no Zendrão, era um morro enorme. E ela tinha criança pequena, segurava a criança num lado do braço e na outra levava as compras e subia aquilo até lá em cima. Foi dessa forma que a gente pensou, precisa ônibus nos morros de Blumenau. E veio o ônibus alpino, ônibus menores, que subiam até a última casa. Cortaram. Ônibus de madrugada, para quem trabalha em hotel, em
em hospitais, né? Em barzinhos, não tem mais os ônibus de madrugada. Que era o Madrugueira, sei lá. Madrugadão. Era, Madrugadão. Né? Era e muito... o executivo, que era o ônibus vermelhinho. Para todos, que era o vermelhinho, o famoso vermelhinho. Meu, aquilo ali era muito legal. Não era? Cara. Nossa, era uma passagem... ar-condicionado. Ele passava tipo pela Rua 15, que os outros já não passavam mais. Isso. Você podia parar em qualquer lugar, não era nos pontos especificamente, né? Era o Uber. É verdade, meu, muito era interessante esse... Passavam, isso mesmo, Para isso também todos. tiraram. Vermelhinho. Então, assim, ó, se a gente conseguiu, naquela época, fazer a mudança da frota, renovar a frota, tivemos muito mais passageiros e a passagem era mais barata, porque a gente tinha 110 mil pessoas que andavam de ônibus, usuário diário. Hoje nós temos uma passagem cara, uma das mais caras do estado, nós estamos sem horários e sem linhas. E é uma reclamação geral do transporte coletivo, porque de 3 empresas, trouxe uma empresa de fora que não está sendo eficiente no trabalho que é para exercer aqui na cidade de Blumenau. Então, a prefeitura tem responsabilidade nisso, porque tem que chamar a empresa, pelo menos para ela cumprir o contrato que ela assinou com a prefeitura.